Oi, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, no segundo encontro do Seminário de Teoria dos Números da UNB. Hoje nós vamos ter a participação da professora Ana Paula Chaves, da Federal de Goiás, e ela vai falar conosco sobre a Quadratic Diophantine Equation involving Generalized Fibonacci Numbers. Muito chique, hein? Muito bom. Chique, você acha, professor? A palavra está com você. Obrigado, Ana, por aceitar o convite. Obrigado, professor Emar. Primeiro, boa tarde aí. É muito bom ver vários nomes conhecidos aqui no seminário, né? E primeiro dizer que, poxa, sinto falta aí de a gente ter esse encontro presencial com todo mundo aí da TN, da UNB, né? Espero que no futuro não muito distante a gente consiga fazer isso, né? E agradecer ao professor Emai pela oportunidade de falar no seminário. É sempre bom contribuir, né, com o seminário da UNB. E, bem, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre esse trabalho, que ele foi concebido aí há algum tempinho, mas ele só saiu mesmo ano passado, tá? Ele é um fruto aí da colaboração com o professor Pavel, lá da República Tcheca, e eu escolhi, né, um pouquinho aqui sobre esse trabalho, até para falar um pouquinho da técnica. Eu sei que vários aqui já são experientes, né, nessa técnica aqui de formas lineares, método de redução e tudo mais. Mas vocês verem mais ou menos, tem um argumentozinho no meio aqui que é bem bacana também, então vocês verem aqui, talvez ajude e talvez a gente consiga também depois discutir alguma coisa, né? Quem sabe colaborar. Então, o meu objetivo hoje aqui é, primeiro, vou dar uma introduçãozinha, né? Claro, não tem como, vou falar um pouquinho sobre de onde surgiu, né? Um pouquinho de motivação, qual é o objeto de estudo. Depois vou falar aqui qual foi mesmo o resultado principal desse trabalho, tá, que a gente fez. Depois eu vou dar qual que foi o plano que a gente teve para atacar o problema e alguns resultados auxiliares. E depois vou dar só um sketch mesmo da prova, né, sem tantos detalhes assim, espero eu. E depois vou falar de alguns problemas que estão relacionados aí a esse resultado que a gente obteve, certo? Então, espero conseguir falar isso aqui de forma que todos consigam acompanhar direitinho. Então, primeiro, né, claro, a gente sempre começa, né, aqui com a nossa querida sequência de Fibonacci, sequência recorrente aqui de ordem 2, né, que a gente começa aqui com 0, 1, e o próximo cara é sempre a soma dos dois anteriores, né, a partir do F2. E essa sequência, ela é muito famosa, né, já apareceu até em filme, né, aparece em livro, eu já vi até em música, depois quem quiser referências, tá? Então, tem muitas propriedades, tem muitas identidades que estão relacionadas a ela, né, e por aí vai. Tá? Então, claro, como todo objeto que é famoso, que é bem estudado, né, dentro da matemática, sempre surgem generalizações, né, e variações desse objeto. Então, aqui eu coloquei algumas que são sequências recorrentes também lineares. Então, primeiro, né, acho que a que está mais ligada aqui com a sequência de Fibonacci, né, que é a sequência de Lucas, que tem várias propriedades, várias identidades aí que estão relacionadas, né, com a sequência de Fibonacci. Ela tem a mesma recorrência, né, da sequência de Fibonacci, só que a gente começa com termos iniciais diferentes, 1 e 3. Aqui eu coloquei só alguns primeiros aqui termos da sequência de Lucas. E aí eu sempre escolho essa outra sequência aqui para colocar de exemplo, que eu acho uma sequência muito bacana, tem algumas propriedades legais também, chama sequência de Perrin, não sei também se pronuncia direito assim, nunca ouvi ninguém falar, eu pronuncio assim, mas se escreve assim, tá? A sequência de Perrin, a recorrência dela parece, né, um pouco com a recorrência aqui da sequência, mas não é, né? Porque você meio que você pula o cara anterior, né? Você pega a soma dos dois. Então, essa aqui é uma recorrência, na verdade, é uma sequência recorrente linear de ordem 3, e você começa com esses três valores aqui, né? 0, 3, 2. Tem um fato muito legal, um dos, né, fatos legais aqui sobre essa sequência, né? Para todo P', vou tentar anotar aqui, gente. Para todo P',
a gente tem que P divide o pésimo termo dessa sequência de Perrin, né? Eu acho esse fato muito legal. E existem números compostos também, que não, claro, números compostos que dividem o enésimo termo, né, da sequência de Perrin, e esses caras são chamados de pseudoprimos de Perrin. Foi mostrado em 2010, não é tão longe assim, que existem infinitos pseudoprimos de Perrin. O primeiro pseudoprimo de Perrin que existe é, se não me engano, 521 ao quadrado. Eles são bem escassos, certo? Acho um fato bem legal. Certo, então, essas aqui são sequências recorrentes lineares, né, que já foram muito bem estudadas e tudo. E aí a gente parte para a nossa sequência aqui, que a gente vai, de fato, se debruçar aqui sobre ela, que é a sequência de Fibonacci K generalizada, né? É uma sequência recorrente de ordem K, onde a gente define, né, os K-1 primeiros termos, aí tomando índices negativos, né, deixando o último zero aqui, né, como sendo o F0. A gente define todos eles como zero e o F1 como 1. E aí o próximo cara a gente toma como a soma dos K termos anteriores, né? É uma generalização natural da sequência de Fibonacci, né? Se você pensar aqui que a gente está simplesmente adicionando mais zeros aqui e tomando a soma de mais caras, né, para ter uma sequência de ordem maior, sequência recorrente de ordem maior. Bem, alguns termos, né, das sequências aqui de Fibonacci K generalizado para primeiros termos, para primeiros valores de K, né, sequência de Tribonacci, K igual a 3. Tem esses primeiros termos, K igual a 4, 5 e 6, né? Eu acho muito engraçado esses nomes, né? Sempre que eu falo para pessoas que não estudam, né, eles também acham bem interessante. É uma coisa que vale a pena notar, né, que os primeiros termos aqui sempre são potências de 2, até que chega aqui na potência de 2 menos 1, né, que é justamente a ordem, né, que é 2 ao cubo menos 1. Então, sempre vai chegar na ordem, né, 2 elevado à ordem da sequência menos 1, e aí vai... Aqui a gente ainda consegue prever mais K termos, se não me engano, né, ou seja, os 2 K primeiros termos aqui dessa sequência a gente consegue prever direitinho, depois já fica um negócio mais complicado, né? Mas a forma fechada para esses caras é bem tranquila de se ver. Então, durante os últimos anos aí, né, já existiram vários trabalhos que envolveram números de Fibonacci K generalizados. Inclusive, acredito que... Deixa eu ver aqui, quem que está aqui na chamada, se tem alguém aqui que... Bem, se não tem autores aqui que contribuíram, mas a maioria aqui estudou, né? Que chegou a estudar aqui esses resultados e tudo mais. Então, eu coloquei algumas referências aqui de trabalhos que a gente usou alguns resultados dentro do nosso, né? Por exemplo, o resultado do Bravo Luca, né, sobre repdígitos dentro, né, da sequência de Fibonacci K generalizada. Isso aqui a gente usa esse argumento fortemente, né, e mais de uma vez, inclusive. A gente usa também alguns resultados que a gente obteve num artiguinho aí de 2014, né, bem inocente. Inclusive, esse artigo aqui, as ferramentas utilizadas, se eu posso dizer, são basicamente só a parte mesmo que a gente já sabia sobre sequência de Fibonacci K generalizada e desigualdades. A gente não usa muito mais além disso, e o matemática também a gente usa. Então, meio que inspirada nessa equação diofantina que a gente trabalhou, né, surgiu também o resultado aqui, que foi parte, né, da tese de doutorado da Jéssica, né, onde ela estudou aqui soma de quadrados, né, de números de K-Bonatti consecutivos, dando um número de L-Bonatti, ou seja, seria caindo aqui, essa soma caindo em outra sequência, né? Então, resolver-se completamente também essa equação diofantina, é outro resultado interessante, está na direção aí do que a gente fez. Tem o resultado do Pavel também, que ele resolve essa equação diofantina, né? Ou seja, potências perfeitas aqui na sequência de K-Bonatti, só que com o índice, percebam, né? O índice aqui sendo igual à base aqui da potência que a gente tem, né? Isso para M maior que K mais 1, senão cai nos casos triviais. Então, aqui são alguns trabalhos, tem muitos outros, né? A gente chegou a trabalhar também, e já foi resolvido completamente, né? A soma de S-ésimas potências, né? De soma de S-ésimas potências consecutivas, né? 2 consecutivas, caindo na sequência de K-Bonatti, né? Foi o Luca e o Gomes que fizeram, né? E eles resolveram completamente, foi parte da minha tese, mas eu não consegui resolver completamente. Eles foram lá e depois resolveram. Enfim, então isso aqui é mais ou menos um background aí do que já foi feito. Tem muitos outros trabalhos, como eu já falei, né, em cima dessa sequência, em cima de equações diofantinas, né, exponenciais também,
nessa sequência, mas no nosso caso não é uma equação diofantina exponencial, não. Tá? O que a gente vai trabalhar, na verdade, é quando que a gente tem números de L-Bonat, né, próximos aqui de uma potência perfeita, certo? Onde essa potência não, é o quadrado perfeito, onde esse quadrado perfeito tem como base um número de K-Bonat, né? Então, vocês podem pensar que isso aqui é uma coisa bastante artificial, de onde é que saiu isso aqui, mas, na verdade, isso aqui a gente pensou, né, foi inspirado mais ou menos, né, no conjunto de Mandelbrot, né, dos números complexos, onde esse conjunto, né, o conjunto dos números complexos C, para os quais essa sequência aqui recorrente não diverge, né, certo? Então, isso aqui todo mundo conhece, né, o conjunto de Mandelbrot, então a gente, né, pensando nisso aqui, quando é que a gente tem, por exemplo, dois caras, né, da sequência de Fibonacci K generalizada aqui nessas bases, né, pertencendo a essa, esqueci como que chama, órbita alguma coisa, né, da sequência de Mandelbrot. Então, foi mais ou menos isso aqui que inspirou essa equação diofantina, tá? Que a gente vai resolver, a gente resolveu, né, nesse trabalho, a gente resolveu ela para C igual a 1. C igual a 1 não está na sequência né, no conjunto de Mandelbrot, a gente sabe disso, mas a gente escolheu C igual a 1, e a gente comenta até no fim do trabalho, né, como seria resolver para ser fixo para outros valores. Mas o que a gente quer deixar aqui de lição é que esse C aqui, na verdade, ele não vai importar muito. A técnica a gente consegue usar para qualquer C fixado, certo? Então, bem, qual é o resultado, né? O resultado que a gente obteve foi que as soluções, né, dessa equação diofantina aqui para C igual a 1, que eu falei, e de modo que a gente tem esses índices aqui pelo menos 1, né, MN pelo menos 1, e K e L pelo menos, óbvio, né, pelo menos 2. A gente só tem essas três soluções aqui, tá? Na verdade, aqui a gente cai meio que nos casos triviais, certo? Então, para K e L, né, dados aqui, a gente consegue infinitas soluções, né, essas soluções, as triviais, e depois a gente consegue uma solução aqui dentro da sequência, onde esse cara aqui está na sequência Fibonacci, né, certo? E, bem, esse aqui é mais ou menos o background que a gente... Bem, background não, é a motivação, né? Parte aqui introdutória. Então, o que eu vou passar agora, tá? Me avisem se eu estiver indo rápido demais, podem interromper e falar. Eu vou passar agora aqui aos resultados auxiliares e para falar um pouco de como que a gente vai atacar, como que a gente atacou esse problema, né? Então, a gente usa, claro, né? A partir do polinômio característico da sequência de Fibonacci, né? A gente usa a raiz dominante dele, que a gente sabe que está dentro desse intervalo, né? Foi isso aqui dado por Bravo e Luca deram também essa desigualdade para nós, que a gente usa fortemente também, principalmente para conseguir aí algumas primeiras desigualdades de N em termos de M, tá? E, bem, além dessa desigualdade, a gente também usa uma fórmula tipo Binet, né, que a gente chama tipo Binet, que foi dada aí pelo Dresden-Du, né? Essa fórmula, o importante dela é que a gente tem esse termo, né, G, como sendo o polinômio que a gente chama de polinômio dominante, tá, dado por essa expressão, e FNK é praticamente esse cara aqui. A parte que importa, né, que a gente, né, usa dele, é essa aqui, né? Então, esse cara aqui sempre vai ter módulo menor que meio, ou seja, a contribuição dele aqui não vai ser muito grande para esse cara, tá? Então, a gente usa essa fórmula tipo Binet, essas desigualdades, usa fortemente. A gente também usa esse fato aqui, que o produto desse polinômio dominante pela raiz dominante é maior que 1, né? E aí, essas aqui são as ferramentas mais básicas, né, que a gente tem aí, passando agora para as ferramentas mais elaboradas que a gente precisa para resolver esse problema. Primeiro, né, uma variação do teorema de Baker, né, para formas lineares em logaritmo, que a gente usou o do Bujold, né, o Bujold-Mignot-Zigzag, e, bem, isso aqui eu não vou chegar a ler, mas é para vocês terem como referência qual foi a variação do teorema de Baker que a gente usou. Usualmente, a gente também, né, a gente podia ter usado o Matviv também, enfim, não ia fazer tanta diferença, assim, tá? Mas a gente decidiu usar essa aqui. E, bem, esse lema aqui, a maioria também já sabe, né? Nele, esse h de alfa aqui é a altura logarítmica. Então,
só para deixar estabelecido, a gente também usa, claro, né, o que a gente chama de método de redução, que sem ele a gente não conseguiria resolver completamente, né, essas equações diofantinas, a gente teria um limitante aí, né, um limitante superior aí para as variáveis, mas a gente não conseguiria, de fato, mostrar que quais são ou se existem soluções, né, sem reduzir esses limitantes, né, e é esse ingrediente aqui que faz com que a gente consiga fazer isso, né, o método de redução. Para ele, eu acho que vale a pena a gente comentar, né, a gente tem aqui um cara inteiro positivo, né, gama e mi reais, de modo que gama é irracional. E a gente pega um convergente da fração contínua do gama, de modo que o quociente dele, né, o denominador dele, desculpa, é maior que 6m, esse cara aqui que está definido aqui no começo. E aí a gente tem números reais A e B, né, A positivo, B maior que 1, e a gente define esse epsilonzinho aqui, né? Quem já trabalhou com esse método sabe que para aplicar ele, esse epsilon aqui é o que dá mais trabalho da gente conseguir, né? De a gente conseguir estimar quem é, né? Quem é esse epsilon, né? Esse epsilon aqui essa função, pessoal, é a distância para o inteiro mais próximo, né? Que para quem não lembra, essa aqui é a distância para o inteiro mais próximo. E aí o epsilon, esse epsilon é definido dessa forma. Opa. Mais próximo. Né? Então, o epsilon é definido dessa forma, você pega o inteiro mais próximo, a distância para o inteiro mais próximo de μq, né? Q sendo esse denominador aqui, desse convergente, menos m, a distância do inteiro mais próximo para gama q. Tá? Então, se esse epsilon aqui for positivo, que é aí que a gente tem um trabalhinho para encontrar qual é o primeiro denominador, né? Qual é o primeiro convergente que faz com que esse denominador aqui torne o epsilon positivo. Se ele for positivo, essa desigualdade diofantina aqui, ela não tem solução para inteiros mk, mnk, tá? Onde a gente tem m menor ou igual que k e k maior ou igual do que isso aqui. Ou seja, a gente consegue limitar o k, né, superiormente, o k fica menor do que esse cara aqui. E, como vocês veem, né, isso vai reduzir, normalmente reduz bastante, né, as cotas que a gente encontra, né, para esse k, né, aqui. Então, assim, eu sempre me surpreendo quando eu aplico esse método de redução, ainda não me acostumei. Sempre que eu aplico, assim, sempre que a gente aplica, cai muito, né, cai drasticamente aqui esses limitantes. Então, é um método que eu acho muito bacana. E, por fim, um terceiro lema, ele, na verdade, ele é um lema que a gente precisou, nesse caso, né, desse trabalho, a gente precisou ele para fechar, né, a demonstração. Sem ele a gente não conseguiria. Ele, na verdade, ele ajuda, né, ele vai ajudar a gente a dizer que, se vocês lembrarem lá da equação diofantina, né, que o cara que aparece aqui na esquerda não pode ser igual a m. Né? Desculpa, não pode ser igual a 2m menos 2. E aí a gente vai usar isso lá no final. E o interessante aqui desse lema é que a demonstração dele é puramente combinatória. Né? A gente usa o fato de FMK ser a quantidade de recobrimentos que você consegue fazer, né, de não sei como eu chamaria, né, em português, mas enfim, de um tabuleiro N por 1, né, e aí a quantidade de recobrimentos que você consegue fazer de peças de tamanho até K, né, desse tabuleiro. E assim, é um lema que foi a primeira vez que a gente precisou utilizar uma coisa assim, né, para fechar um argumento. Então, foi um lema bem bacana, né? Com esse argumento combinatório aí. Então, eu vou passar agora para o plano aqui, né? Qual que é o plano aqui que a gente vai usar para atacar esse problema? Né? Ele vai seguir aqui de forma bem rude esses 5 passos aqui. Então, primeiro a gente vai usar o comentário que eu falei, né, sobre essa boa aproximação aqui do FNK por esse termo, né, que é o primeiro termo lá, naquela forma do tipo Binet, tá? E a gente, usando essa boa aproximação, a gente consegue uma forma linear em logaritmo, tá? Aplica o lema 1, que é o lema, né, o Bujomi-Notzek lá, forma linear, e consegue uma desigualdade para M em termos de L. E aí, a partir dessa desigualdade, né, de M
em termos de L, a gente resolve o caso L pequeno. Tá? E aí o caso L pequeno, que é L, no nosso caso que vai ser L menor ou igual que 238, depois a gente já vai comentar por quê, né? Então, para esse caso do L pequeno, a gente usa o método de redução, porque mesmo o L sendo pequeno, né, a gente vê que o limitante para o M, para as outras variáveis, não fica pequeno, então a gente precisa reduzir, né, para poder trabalhar, né, com o computador e pedir para ele resolver, ver quais são as soluções que consegue, certo? Depois a gente usa, passa para o caso L grande, né, e aí a gente usa um argumento Braviluca, que já também bem, né, já é bem utilizado, né, nesses casos. A gente usa o argumento do Braviluca para conseguir uma segunda forma linear. E aí, de novo, a gente usa o lema 1 lá. E a gente consegue uma desigualdade agora de N em termos de K. E depois disso, a gente passa para o caso K pequeno, né? Então, a gente usa de novo. E nesse caso aqui, K pequeno, nota, a gente está no caso L grande, K pequeno, né? E nesse caso aqui, notem que o limitante do K é bem maior, né, do que o limitante do L, e isso aqui fez com que as contas no computador demorassem muito. Depois eu vou comentar um pouco melhor, né, sobre isso. Mas esse caso aqui foi um caso que deu bastante trabalho aqui para a gente encontrar, né, o primeiro convergente lá que dava certo, que o epsilon era positivo. Então, a gente trata esse caso, e aí depois, né, no fim, depois que a gente termina esse caso que o K e o L, né, o K é pequeno e o L é grande, né, a gente passa para o caso em que os dois são, e aí a gente usa de novo o argumento Braviluca e fecha a demonstração usando o lema 3. Tá? Não está aqui, mas é o que a gente usa depois para fechar. Depois que a gente usa Braviluca, a gente fecha a demonstração aí com o lema 3. Tá? Então, essa é uma visão bem geral, né, do que a gente vai fazer. Tá? E aí eu vou dar só alguns passos principais aqui de cada um dessas partes, tá? Para que vocês tenham noção mais ou menos, né, dos limitantes, né, de como que ficaram as desigualdades, né, para que vocês deem uma olhada. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, primeiro, né, para a gente conseguir essa desigualdade para M em termos de L, de novo, só repetindo aqui, tá, a equação diofantina que a gente está trabalhando. Nesse caso, a gente supôs que o L é maior que K, e, bem, o argumento é análogo se a gente fizer o contrário, né, se a gente fizer o caso K maior que L. E, bem, usando lá aquela fórmula de Dresden, essa boa aproximação, né, do FNK pelo termo lá, aquele termo dominante, a gente consegue, né, depois de fazer algumas contas, claro, tá? A gente consegue essa primeira desigualdade aqui. Tá? E, bem, só para deixar claro, G e alfa, né, são os polinômios, né, e raiz dominante do FNK, e o beta Hzinho, espero não confundir com outra coisa, mas enfim, beta e o Hzinho são a raiz e o polinômio dominante do FML, tá? Dessa outra sequência que está aqui do lado direito, certo? Então, perfeito. Então, a gente já, depois de manipular aí, algebricamente, né, conseguir essa desigualdade, é claro, o candidato aqui à forma linear é esse cara, certo? E vai ser ele mesmo. Então, a gente primeiro mostra, né, usando conjugação, né, sobre Q beta, a gente mostra que isso aqui é diferente de zero, né, que essa forma linear é diferente de zero. E aí a gente usa o lema 1, né, aqueles limitantes lá, e a gente usa o lema 1 para conseguir, né, depois de muita conta, quem já fez essas contas sabe, depois de muita conta, a gente consegue essa desigualdade aqui. Isso que é depois de usar aquele lema, definir várias coisas lá, várias em cima, né, da altura logarítmica, enfim. E várias desigualdades também a gente precisa usar. Então, depois dessas contas, dessa primeira comparaiada aí, a gente consegue essa desigualdade. Tá? E aí, claro, né, aplica aqui o logaritmo, e aí depois a gente consegue, né, depois de um pouquinho mais de conta, a gente consegue essa desigualdade que, né, usando esse fato que é ótimo, né? Usando essa desigualdade ótima aqui que a gente gosta muito, né? Se eu tenho x sobre log x menor ou igual que a, então x menor ou igual que 2a log a, isso aqui para x maior que e a maior ou igual que 3. Então, a gente consegue, finalmente, a primeira desigualdade, aquela prometida lá, né? De m em termos de L, certo? Então, notem aqui, não é uma desigualdade, né? Como que eu posso dizer? Não é uma desigualdade com expoentes pequenos, né? Enfim, e é isso que normalmente acontece, né?
Isso aqui a gente não se espanta. A gente fica até feliz quando surge uma coisa que cubo, uma oitava, né? Tá tudo bem. Então, vamos lá. O segundo passo lá, a gente passa a tratar o caso em que o L é pequeno. Né? Então, o caso L é pequeno, o caso em que o L está entre 3 e 238. E aí, para esses valores, né, como a gente supôs lá no começo, né, que o L é maior que K, então a gente está limitando K também. E a partir disso, colocando aqui, né, esse limitante aqui para o L, a gente consegue esse limitante para o M. E a partir daquelas desigualdades que a gente já tinha antes, né, de F, N, né, em termos de alfa, a gente também consegue uma limitação de N em termos de M. Tá? E aí, com isso, a gente consegue esse limitante para N também. Ou seja, a partir de limitar o L, a gente limita todo mundo. Né? Certo, mas esses limitantes aqui são muito grandes. Então, como é de praxe, a gente tem que usar o método de redução. Então, para isso, a gente usando aquela primeira desigualdade lá que a gente obteve, a gente define essa forma linear aqui em logaritmos, tá? E aí a gente supõe aqui que ela é maior que zero, mas o caso negativo também pode ser tratado da mesma forma, certo? Usa essa desigualdade também que é bem usual a gente ter nesses casos. E a gente consegue essa desigualdade aqui, a primeira desigualdade chave para utilizar o método de redução. Se vocês lembrarem lá do método de redução, ela já está aqui no ponto, né, de a gente utilizar, onde a gente define esse cara aqui, o log alfa sobre log beta, a gente define como gama KL, e esse aqui como mi KL, né? Então, a gente ganha a desigualdade que está no ponto, né, de a gente utilizar o método de redução, certo? Então, né, o que a gente vai fazer, e aí, colocando, né, é aqui que vem a parte mais dolorosa aqui, mais ou menos, né, desse processo, né, que a gente vai depender do computador, mas, bem. Então, eu vou denotar aqui como QMKL o denominador do mésimo convergente da fração contínua desse cara, certo? Do gama KL. Tá? Notem que eu preciso deixar essa dependência no KL, porque aqui eu tenho o alfa e o beta, né? E o alfa é a raiz dominante do NK e o beta do ML, né? Ou seja, da sequência de Carbonate e L-Bonate. Eu preciso deixar essa dependência lá. E, bem, a gente, né, define aqui o M como sendo 3,31 vezes 10 a 36, é exatamente o limitante aqui do N, né? Que é o cara que aparece aqui. Então, né, deixando o M, né, estabelecendo esse M grande lá que aparece no método de redução, como sendo essa constante, a gente usa matemática e a gente consegue, né, que não me lembro quanto tempo exatamente demorou, mas não foi, assim, não foi pouco tempo, não. Mas a gente, usando matemática, a gente consegue que, se você pegar o convergente 80 aí, né, para K e L, variando, né, aqui entre entre 3,237 e L também. Na verdade, aqui a gente podia ter colocado, né, o K menor que L, mas enfim. Então, o menor desses caras, aqui o menor denominador, tá, desses convergente aqui, 80, o menor deles vai ser maior do que 6M, tá? Mas a gente sabe que isso aqui é a parte mais fácil, né? O que é dureza mesmo é conseguir esse epsilon aqui positivo. Então, ainda variando o KL aqui, a gente consegue para esse denominador, né, para esse denominador aqui desses convergentes, o menor valor de epsilon variando aí K e L, né, dentro desses intervalos, o menor valor é positivo. Então, as condições para a gente utilizar o lema estão satisfeitas e aí a gente pode, né, agora reduzir os limitantes aqui para o M, né, que vai sair daquela ordem lá, se vocês lembrarem, né, o M começou aqui na ordem de 8, na ordem de 10 a 35, né, e ele baixou aqui para 973. E aí, com o N, né, baixando tanto, baixa todo mundo, né, baixa o N também, todo mundo assim, baixa o N pelo menos, né, que o L e o K estão lá. E aí a gente implementa, com esses valores aqui, já é possível, a gente implementa a rotina lá no matemática, e aí o matemática retorna para nós as soluções que a gente tinha lá no enunciado, né, que a gente depois vai mostrar que só tem essas aqui, certo? Então, perfeito, o caso em que o L é pequeno, a gente, né, já foi. E aí já conseguiu essas soluções aqui, que são as soluções triviais, né?
Agora, para o caso L grande, né, que justamente foi escolhido dessa forma para que isso aqui, né, para que essa desigualdade, né, para que seja menor que 2 elevado a L sobre 2, ele foi escolhido justamente para a gente poder usar, né, o argumento Braviluca, tá, dessa forma aqui. E aí, fazendo aí, né, as contas, né, de novo, a gente consegue essa primeira aqui, essa primeira desigualdade, tá? A partir dela, e usando o teorema de valor médio, aí a gente consegue uma segunda desigualdade, que também aqui, se vocês olharem, ela está no ponto para a gente usar, né, fórmula linear e logaritmo de novo, tá? Que é o que a gente vai fazer, certo? E aí a gente depois tem que mostrar, né, de novo, a gente mostra de novo que essa fórmula linear aqui, ela é não nula, né, que é diferente de zero. Depois de um pouquinho de conta, aplicando o lema 1 também, a gente consegue que isso aqui tem que ser maior que essa desigualdade. Essa desigualdade, tá? Aí voltando lá, né, utilizando ela de novo, lá nas outras que a gente já tinha antes, a gente consegue uma desigualdade aqui para L em termos de K e para N em termos de K. Ok? Então, no caso L grande, tá, a gente está com essas variáveis estão limitadas por K, né, por desigualdades aqui em função de K, certo? Então, ó, vocês já conseguem observar aqui o tamanho do problema que a gente vai ter depois para limitar essas variáveis, né? Que esses expoentes ficaram muito grandes, certo? Aqui no caso do L, nem tanto, mas no caso do N, vocês já prevejam aí o tamanho do estrago que a gente vai ter. Então, bem, e aí o que a gente faz, né? A gente parte de novo para usar, né, o mesmo argumento que a gente utilizou lá para o L pequeno, a gente vai usar para o caso K pequeno também, certo? Só que usando essa desigualdade aqui, tá? Então, ok. Então, a partir dela, a gente vai usar o lema 2 de novo, consegue outros gamas, só que agora estamos só em função de K, né? Certo? Aqui esse está em função de K, e esse também está só em função de K. Aí o K está limitado aqui, a gente está considerando esse limitante superior de novo, né? É para que a gente use lá o argumento do Braviluca, né? A gente tem outra desigualdade. E aí, um argumento análogo ao que a gente faz no caso L pequeno, né? A gente consegue um limitante superior para L dessa ordem aqui, da ordem de 7.339. Ainda é muito grande, tá? E aí, se eu não me engano, a gente utiliza eu acho que a gente utiliza mais 2 vezes esse mesmo, né? Esse você pode utilizar, só que tem uma hora em que ele meio que perde a efetividade, né? A redução que você consegue não é muito grande. Então, a gente utilizou, se não me engano, a gente utilizou mais 2 vezes para conseguir o caso, para conseguir reduzir o valor do L, né? Para 224, e aí a gente cai no caso, dentro do caso que a gente já resolveu, certo? Então, caso em que o K é pequeno, a gente também consegue dessa forma, certo? E aí, agora, só falta o caso em que o K e o L são grandes, né? Certo? Ou seja, o L aqui a gente já tinha maior que 239 e o K maior ou igual que 1783. Certo? Um comentário que eu não fiz no slide anterior, um comentário para a gente conseguir o epsilon que dava certo aqui para esse valor, tá? Para esse K, se eu não me engano, o meu computador ele passou 11 dias rodando. E sem eu pegar em nada. Eu deixei ele rodando lá para o primeiro valor de epsilon dar certo, né? Acho que ele passou uns 11 dias rodando, mais ou menos. E aí, isso aí para o primeiro valor que deu certo do epsilon, né? Vocês imaginam que a gente teve que fazer algumas outras tentativas antes. Então, foi um pouquinho de tempo só nessa parte mesmo do método de redução para conseguir chegar, né, no convergente que dava certo. Quem quiser detalhes a mais aqui sobre isso, eu posso passar o artigo de boa, né? Pra vocês verem qual é o convergente, enfim, sem problema. E aí agora, como eu ia falar, né, mas voltei aqui, a gente vai para o caso, né, que falta, que é o caso em que o L e o K são grandes, certo? E aí, nesse caso, né, de novo, que a gente usa só para conseguir essa desigualdade, né, por isso que o K inclusive, está tão grande assim, né, para a gente conseguir que essa expressão seja menor que 2 elevado a K sobre 2. Então, a partir daqui, a gente usa de novo, né, Braviluca, para conseguir essa desigualdade, e depois a gente também, esse argumento também é feito, né,
no trabalho, né, do Bravo e Luca, de conseguir chegar aqui nessas diferenças, né, de potências de 2, tá? Dando uma desigualdade, né, a desigualdade do lado de cá a gente estima, tá? Porque a gente consegue estimar que L ou L em função de K ou K em função de L, né, que é maior, e a gente consegue, no final, essa desigualdade aqui, certo? E aí, como consequência, né, do último lema, a gente tem que isso aqui é diferente, né? Como consequência do lema 3, como eu falei para vocês, né? Aquele M tem que ser, 2M menos 2 tem que ser menor que, tem que ser diferente de N. E aí a gente consegue que isso aqui, esse módulo aqui é pelo menos meio. Tá? E aí, com isso, a gente fecha o caso porque a gente consegue que, por essa desigualdade, K teria que ser menor ou igual que 13. Então, com isso, fecha a demonstração. Eu sei que foi muito rápido, muita conta aqui, né? Mas eu acho que seria pior se eu tivesse entrado em detalhes aqui sobre essas contas, mais detalhes, né? E aí vocês não iam aguentar. Agora eu quero falar só sobre alguns problemas, né? Que estão relacionados com esse problema aqui que a gente trabalhou. Como eu tinha mencionado antes, essa equação aqui, primeiro que para qualquer ser fixado a gente consegue resolver. Não tem muito problema em relação a isso, tá? E aí, no caso, a gente, no fim do artigo, a gente comenta lá como que é o processo, né? Que é totalmente análogo, só que tem a de se considerar aí os dois casos diferentes. E ela tem infinitas soluções aqui, dado essa dependência linear aqui em relação a C. Esse problema aqui, então, a gente já considera que está totalmente resolvido. E aí, por outro lado, né? Por exemplo, resolver esse problema aqui das potências perfeitas dentro da sequência de Fibonacci, né, sem você ter restrições em relação à base aqui e ao índice, isso aqui está muito longe ainda, né, de ser resolvido. Inclusive, o da sequência de Fibonacci, potências perfeitas na sequência de Fibonacci já foi uma coisa muito, né, que exigiu ferramentas muito poderosas e tudo mais. Então, é esperado aqui que para esse caso aqui seja ainda bem pior, né. Um outro comentário aqui sobre essa equação de Diofantina, né? A gente já teve vários progressos aqui em cima dela, né? Mas eu coloquei quase o pior cenário possível, né? Eu só deixei aqui 2 caras consecutivos, mas eu coloquei aqui caras em 3 sequências, né, diferentes e potências diferentes. Então, assim, resolver completamente isso aqui também, com certeza, até casos particulares aqui, né? Já está bem difícil, está bem longe aqui de acontecer. Inclusive, acho que se a gente mantesse aqui as potências iguais, né, e colocasse a soma de potências perfeitas caindo em outra sequência, já é uma coisa que acredito que ia ser bem complicada, né? Sem restrições aqui em cima da ordem, tá? Porque não lembro quem fez, não sei se foi a Alessandra na tese dela, ela fez alguma coisa nesse sentido, né? Caindo acho que na sequência K, K e K mais uma coisa assim. Então, bem, pessoal, era esse era a apresentação, essa era a palestra que eu queria dar para vocês. Quero deixar, né, por final, claro, eu sempre deixo no fim das minhas apresentações, há algum tempinho já, essa frase aqui da Marian, né, que eu acho muito bonita e é a minha homenagem a ela, sempre faço, e que a beleza da matemática só se mostra para os seus seguidores mais pacientes, né? Obrigado aí pela paciência, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Muito bom, Ana. Não dá para bater palma aqui, é muito... Precisa não, pessoal, para com isso. Não, mas foi muito bacana, muito bacana. Eu estou tentando ser mais didática agora, professor. Claro. Olha, quando você coloca aquela lista de variações da sequência de Fibonacci, o impacto aqui seria o quê? De olhar essa equação, a mesma equação, variando a equação, variando as sequências agora, aquela que você mencionou. É Fibonacci generalizado, ou qualquer uma das outras generalizadas, não é? Bem, o impacto na resolução, você está falando? Por exemplo, se eu mudar ali, eu posso ir seguindo o seu roteiro e tentar chegar lá, ou tem algumas desigualdades que são específicas para a Fibonacci?
Pessoal, para essa sequência de Fibonacci K generalizada, né, uma desigualdade que a gente usa muito, né, é essa desigualdade que a gente usa muito e a fórmula de Binet, do tipo Binet, né? Sem essas duas coisas aqui, sem esses dois ingredientes, né, fica complicado. Mas se for possível obter uma forma tipo Binet, né, para essas outras variações da sequência de Fibonacci, mas que ainda a gente consiga esse controle aqui, não vejo por que não funcionaria, né? E, de novo, a gente precisa... bem, se ela satisfaz a mesma recorrência, vai ter o mesmo polinômio característico e a mesma raiz dominante. O que vai ser diferente vai ser a fórmula do tipo Binet dela. Então, se a gente consegue uma fórmula do tipo Binet que dá para... Assim, a gente... né, deixar ela bem comportada, né? Que a gente não tem algo caótico aqui desse lado. E uma desigualdade desse tipo, essa desigualdade ela é muito, muito importante, né? Que aí a gente consegue, por exemplo, desigualdades entre N e M, por exemplo, esse N e esse M aqui, né? A gente consegue desigualdades direto, né? Para eles, né, de um em função do outro. E a gente usa bastante, né? Nos argumentos. Então, pode até variar a sequência, mas se você tiver controle sobre essas coisas aqui, dá para usar a mesma receita de bolo. Não vejo por que teria alguma mudança muito drástica, não. O argumento combinatório também teria que ser revisto, né? Porque esse lema combinatório é o que fecha a demonstração. Então, se tiver um argumento combinatório, assim, não um argumento combinatório, mas um argumento que você consiga mostrar aqui que você consegue ter esse cara diferente de 2m menos 2, então tá ótimo. Acho que dá para seguir a mesma coisa. E você precisa de pelo menos ficar 2 semanas sem usar seu computador para fazer... Você tem que ter... É bom ter um computador de reserva, se você for fazer essas contas. Porque realmente eu deixei o meu lá e, sim, e esqueci que tinha, né? Ainda bem que eu tinha outro. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, porque tem vários aí, alunos que estão vendo sua apresentação e ficaram interessados. Para aprender esses métodos, como você indica algum artigo? Você fala, olha, esse aqui é bem didático, esse aqui fez todos os detalhes, a tese de um, a tese do outro, tem uma coisa... Olha, eu tenho que ser bem sincera mesmo, professor. Eu acho que, sim, eu sei que eu participei da banca aqui de alguns, né? Uhum. Mas eu recomendaria a tese do Facó. Quem quiser dar uma olhada né, nessa parte aí, ele faz, inclusive, a demonstração de várias dessas coisas aqui, né? E o Facó tá aí ainda? Tá aí, Facó. Tô. Então, lá até aí. eu recomendo fortemente a tese do Facó, para quem quiser ter algo bem, né, bem completo, né, em cima desses resultados aqui. Você fez várias dessas continhas, né, Facó, que eu lembro. Então, né, colocou tudo lá. Acho que os alunos pegam, é claro, né? Você tem que pegar os artigos também, mas eu acho que a tese do Facó, para começar, acho que tá de muito bom tamanho. Desculpa aí os que eu... Como é? Foi difícil juntar todas essas contas. Pois é. Então, olha, prestigiem. Uhum. Doutorado é difícil, Facó. Exatamente. Parabéns exatamente. para vocês. Mas eu recomendo fortemente, principalmente os alunos do Diego. Como é que faz para conseguir a tese do Facó? Manda um e-mail para ele? Não, está no repositório da UNB, né? Todas as teses estão. Se você digita lá, acho que você põe lá Vinícius Facó, tese, matemática, acha. Não precisa perturbar o Facó, não. Não precisa nem incomodar. Vinícius Facó, equações geofrantinas aparece. Isso, sequências pronto. recorrentes, equações geofrantinas aparece. Isso. Facó? Fala aí. Vinícius Facó, sequências recorrentes, equações geofrantinas. Não sei se eu coloquei sequências recorrentes, não. Eu coloquei sequências generalizadas de Fibonacci. Foi. Exato. Acho que é muito válido aí. Para quem for trabalhar com isso, vale muito a pena pegar aí para dar uma olhada. Olha, esse elogio que o Facó recebeu, eu espero que sirva de inspiração para todos que estão escrevendo tese. Sempre lembrar que tudo isso está em inglês, né?
Então, quando a gente faz uma tese, um dos objetivos também é criar referências em português, né? Claro. Seguindo o exemplo do Facó, mas se você está escrevendo a tese, é o único momento que você não preocupa com quantidade de páginas. Nossa, e não se preocupe mesmo, olha, dê todos os detalhes que você quiser, porque, olha, a banca agradece quando for pegar seu trabalho. Não ache que você vai escrever um artigo e botar na tese igual, né? Você tem que abrir mesmo. Quanto mais claro ficar que você estiver escrevendo, para quem estiver lendo, melhor, né? Acho que... Aí você preocupa com quantidade de páginas, como o professor falou, né? Quando estiver escrevendo um artigo, aí você enxuga as coisas, né? Mas, se não, é isso mesmo. Mais algum comentário, alguma pergunta para a Ana? Olha só, a Elaine já achou a tese do Facó, já colocou aqui, ó, no repositório. Eficiência é outra coisa, né, gente? Muito bom. Ana, Oi. depois eu queria esse artigo, você tem como me passar? Porque minha internet está Claro. meio ruim, eu perdi vários pontos da apresentação. Ah, não, eu passo sim, pode deixar. Eu acho que eu tenho o link dele aqui, fácil. Eu posso pegar aqui para vocês, se vocês me derem... Tá dentro do meu... Tá dentro aqui das minhas coisas. Achei. Tá, eu vou colocar aqui Vou colocar aqui a página aqui no chat, aí se vocês quiserem dar uma olhada. Vocês... Lá o texto é livre, tá? Para baixar e tal. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só clicar aí e aí entrar. O Jean perguntou se isso vai aparecer num canal do YouTube. Ai, professor. Aí eu não sei, é com o senhor. Não, mas primeiro, para poder aparecer, eu tenho que ter autorização de todos os envolvidos. Claro. E segundo, eu tenho que saber fazer. Então, quem sabe... São muitas variáveis, né, professor? São muitas variáveis. Não, mas eu acho que é tranquilo, professor, fazer. Assim, transmitir no YouTube é outra coisa, mas depois enviar o vídeo para lá... Tá bom. Mais algum comentário? Só parabenizar a Ana pela apresentação. Esses resultados aí são sempre muito legais de ver. Então, Ana, parabéns. Valeu, aí pela apresentação. Obrigado, cara. Valeu. Pô, Matheus, eu acabei perdendo sua apresentação lá, cara, na sessão do colóquio. Eu estava na sessão olímpica e acabei perdendo aí, desculpa, cara. Eu queria ter assistido. Não, fica tranquila, Ana. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Pode falar, Elaine. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Pronto, é porque lá no início você falou com relação aos pseudoprimos de Perrin, né? Aí você falou que eles eram escassos. Aí eu fiquei curiosa para saber em que sentido, se foi vista a densidade, alguma coisa assim. Não, na verdade é que eles são muito grandes, assim, bem, o primeiro já é muito grande, né? Foi o que eu vi, eu não cheguei a ver com tanto detalhe, né? Mas eles, pelo que eu vi, né, os que se conhecem, por exemplo, até 1 bilhão só se conhece, só existem 17. Uma coisa assim. Entendi. É nesse sentido, assim. Entendi, eles vão aparecer bem, tipo assim, realmente é difícil de encontrar. Escassos, assim, a gente não, pra gente mesmo ter o contato, né, com esses números. Isso, exatamente. Estou entendendo. Exatamente, né? Então a gente não tem muitos exemplos assim, é bem difícil. Exemplos mas sabe-se que existem infinitos, né? Foi esse resultado. Eu fiquei impressionada de ter sido um resultado de 2010. Acho bem recente. Quando você falou que era 2010, eu fiquei bem recente, né? Bem recente. Acho legal. Massa, muito boa a apresentação, gostei bastante também. Obrigada, Elaine. E aí, pessoal, mais alguma coisa?
Para os alunos aí, professor, se quiser, eu posso disponibilizar aqui esses slides também, enviar para o senhor depois, aí você pode disponibilizar para eles. Né? Mas eu mando o vídeo para eles. Ah, então pronto. Está gravando? Tá certo. Então tá ótimo. Vamos agradecer a Ana Paula mais uma vez. Obrigado, Ana. Foi tudo. Obrigado, professor.